Que banda surgiu na Tijuca nos anos 80 e apresentava uma mistura de funk, soul, MPB, samba de morro e pós-punk? Qual o nome do álbum desta banda que teve a música Quadrinhos incluída na trilha sonora do programa Armação Ilimitada da Rede Globo? Assista o vídeo que você vai saber já já. Meu nome é Marco Antônio, você está no canal Só Música. Mas antes de continuar falando do álbum, obrigado aos 347 inscritos. Rumo aos 350. Se você gosta do conteúdo do canal, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, dê o like, ative o sininho. Assim você será avisado de todos os conteúdos do canal e não vai perder nada. Agora, sem mais enrolação, vamos pro álbum. Essa banda, ela surgiu na Tijuca na metade dos anos 80. E tinha, né, o Picassos Falsos tinha inicialmente o nome de Verso. E se apresentava em saraus na Tijuca e tocava uma deliciosa mistura de funk, soul, MPB, samba de morro e pós-punk. O que fez com que a banda destacasse como uma das principais das promessas do rock Brasil aqui do Rio de Janeiro. O primeiro grupo a miscigenar rock e musicalidade brasileira. A banda era formada pelo talentoso vocalista e letrista Humberto F., o guitarrista Gustavo Corsi, o baixista Zé Henrique, o baterista e percussionista Abílio, e o grupo tirou o seu nome de uma música que é do mesmo nome, né, Picassos Falsos, do compositor Alvin L., famoso na cena underground roqueira do Rio de Janeiro. O primeiro disco da banda, Picassos Falsos, com o mesmo nome, foi lançado em 1987, com produção do já famoso jornalista musical José Emílio Randô. Foi lançado pelo selo Plug, idealizado pelo radialista e fotógrafo Maurício Valadares, com a intenção de dar oportunidade para novas bandas com grande potencial criativo. O disco é uma mistura de rock, funk, samba, MPB e um pós-punk muito interessante, né? Foi o primeiro a fazer isso. O outro foi o Nação Zumbi, com Chico Science. Nesse álbum a gente pode ouvir guitarras hendrixianas, pandeiros com uma levada de samba, um baixo sinuosamente funk que permeia quase todo o disco, é bem interessante. As canções Quadrinho e Carne e Osso assumiram logo o papel de hits do álbum, né? A primeira entrou na trilha sonora do programa Armação Ilimitada da Rede Globo, e a segunda, que incluía uma citação do samba Se Você Jurar, de Ismael Silva, frequentou os programas do Chacrinha e do Globo de Ouro, com letras como Bamba Balança, Balança Suas Rédeas, Bebem do Meu Leite e do Sol das Minhas Tetas. As letras de Humberto F. são sempre cheias de passagens surrealistas. Aliadas a um instrumental pós-punk da banda, era responsável pela grande diferença da banda em relação a tudo que estava tocando naquela época, entendeu? Era uma diferença bem peculiar, porque você não escutava isso em outras bandas. Aos poucos a banda passou a tocar num pub localizado no Alto da Boa Vista, chamado Robin Hood, aqui no Rio de Janeiro. E eles mandaram uma fita demo gravada por Alvin L. para ser tocada na Rádio Fluminense, a maldita 94.9. E essa rádio é uma das que mais revelaram artistas naquela época, né? Porque era uma rádio que era alternativa, né? E tocava rock mesmo. E com uma surpresa bem grande, cara, eles receberam a notícia da rádio que as 3 músicas que eles enviaram para eles estavam fazendo sucesso, as 3 tocando praticamente ao mesmo tempo. Isso foi uma coisa que não era comum na época, né? E que a Rádio Fluminense queria fazer um especial com a presença da banda no estúdio. A Fluminense era conhecida como eu falei anteriormente, um celeiro de bandas interessantes. Muita gente da indústria musical ficava de olho na programação. Foi escutando a rádio do jornalista e produtor José Emílio Randô, conheceu o som do Picassos Falsos. Randô, além de escrever para revistas como Bis, produziu o primeiro disco da Legião Urbana, 2 anos antes. E em pouco tempo a banda já estava assinando com o selo Plug, né, que é da RCA, que era só dedicado a rock. Enquanto o primeiro trabalho não era lançado,
As 3 canções demos de Picasso Falso atingiam grande execução na Rádio Fluminense, criando expectativa pelo lançamento do álbum. Como eu falei, as 3 conseguiram chegar a tocar simultaneamente, as 3 conseguindo sucesso. E as músicas são muito boas, muito boas. Eu conheci a Picasso Falso quando eu escutei eles na Rádio Fluminense, né? E tinha um som, como eu falei anteriormente, bem diferente do que tudo que tocava na época. Eu lembro de que assisti um show deles no Robin Hood, tá? Não lembro o ano. Eu me recordo que eu tenho quase certeza que eu fui com o Pedro, talvez o João, não lembro as pessoas exatamente quem foram comigo não, talvez o Narciso. Mas o que me marcou muito nesse show foi o baixista Zé Henrique e o guitarrista, o Gustavo Corsi. Que o som que eles levavam, sabe, me influenciou bastante a começar a curtir a banda. O show deles foi muito bom. Eles têm uma pegada muito pesada e, como já disse, a miscigenação de rock com a musicalidade brasileira é que faz o Picasso Falso ser tão diferente, tão bom. Olha, só para lembrar, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar o like e ativar o sininho. Assim você não perde nada do conteúdo do canal, beleza? O álbum tem 10 músicas e vou falar de todas elas. O disco abre com a música Carne e Osso, primeiro hit da banda, com uma entrada com uma guitarra que lembra muito Jimi Hendrix, com a voz suave de Humberto F., que em certos momentos aumenta sua voz dando intensidade à música, que fala sobre tesão, paixão e uma teia de sentimentos que envolve quando se é amante, né? Ele ainda fala no final da música de uma citação a Ismael Silva, um grande sambista carioca, algo inusitado na época. A segunda faixa é Quadrinhos. É uma polaroid da cidade, mostrado através de uma conversa de 2 jovens falando do tempo perdido, usando termos jornalísticos como metáforas para os desencontros do amor. É muito interessante essas metáforas. E tem uma levada funkeada, swingada muito que fez um sucesso instantâneo nas rádios, tá? Uma levada que empolgava nos shows. Humberto fraseando James Brown no fundo é uma tirada ótima, é muito boa essa música. Eu gosto demais dela. A terceira faixa, Que Horas São, é uma das 3 melhores do disco. A sua guitarra é batida e marcante. Humberto começa com a voz com efeito, como se ele estivesse no alto-falante. E no refrão ele solta a voz macia e potente. Muito legal esse efeito especial que eles fizeram. Gustavo no meio solta o solo de guitarra e finaliza a música. A letra fala da indiferença das pessoas no seu dia a dia, que vivem com suas vidas normais e não seguem sua emoção, o que fala o coração. Mostra um jovem desiludido e que querendo saber o significado da sua existência, né? Por isso ele fala que horas são, como uma forma dele se situar no tempo e no espaço. É uma faixa cantada uma só vez, corrida, ela é rápida e ritmada. É uma música muito interessante, presta atenção nela. A quarta faixa é Bater a Porta. É uma faixa mais rock and roll que as anteriores. Tem solos se cruzando, fala de uma expectativa de alguém chegar à sua casa. No caso, né, específico da música da pessoa amada. E a expectativa dela chegar de repente, e a insatisfação da pessoa estar sozinha, né? Tem aquele medo da solidão. É uma letra muito inteligente mesmo. A quinta faixa é o original Últimos Carnavais. É um mix de samba e funk, com uma letra falando de uma época em que os carnavais do Rio de Janeiro eram desérticos e não haviam a quantidade de blocos que tem hoje. Isso, imagina, em 1987. Hein? O show da bateria nessa faixa é muito boa. O Abílio, ele dá um show entre 2 andamentos de bateria, bem legal mesmo. Essa música é uma das mais originais do disco. A sexta música é Contrastes, é uma canção dos anos 80 com forte influência pós-punk. Fala sobre desilusão, perda amorosa, perda do amor ideal, solidão. E o baixo de Zé Henrique é maravilhoso. E Humberto, né, mais uma vez, ele acerta a mão da voz dele na música e a letra, né? Presta atenção na letra.
A sétima música do álbum é Bonnie e Clyde. É um potente funk levado com vigor até pouco visto no rock nacional. É uma música que tem a guitarra batida de Gustavo, que se mostra presente, né? Vocês conseguem ouvir bem ela. O baixo é redondinho, aquele estilo disco dos anos 80. E essa guitarra e esse baixo, eles ficam marcados durante a música toda. No final, o baixo e a guitarra duelam, né? É um dos melhores momentos do disco, é um sonzeira, sabe? Muito legal. A letra fala da desilusão de dois jovens, mais uma vez sem perspectivas de sonhos, e tendo como acalento a imagem da mulher desejada. É muito boa essa música, muito boa mesmo. Preste atenção na guitarra e no baixo, vale a pena. É muito bem feita, muito bem feita. A oitava música do álbum é Um Bêbado. É mais um rock com uma levada funk, com a guitarra muito bem marcada e batida de Gustavo, que dá um show. A música fala mais uma vez de alguém meio perdido na vida, né? Que tropeça, não sabe o que fazer, está perdido como um bêbado. E colocando no amor todas as suas fichas de felicidade. É mais uma letra muito bem escrita, né? Muito bem escrita. Nona música, que é a Idade Média, que faz parte da primeira demo que foi enviada para a Rádio Fluminense. Tem uma levada meio samba, meio rock. Fala da juventude pedindo para que o mundo não se torne selvagem, né? Como já está a humanidade. E isso daí você consegue reparar no verso. Tente não vestir o índio que existe em você. Muito boa música. A última música do álbum, a 10ª, é Olhos Mudos. Essa faixa tem uma nítida influência, mais uma do pós-punk. Nós notamos um baixo, Bauhaus, é uma banda gótica inglesa. Ela fala do término do relacionamento, a perda, a solidão. Essa faixa foi a última a ser composta do disco, tanto que, se repararmos, ela é bem diferente das outras do disco, tá? E mais uma coisa, essa foi uma das melhores bandas de rock, do rock carioca, tá? Underground, que eu conheci, entendeu? E essa foi a primeira a fazer o mix de rock e ritmos nacionais. Galera, valeu pela companhia. Semana que vem estaremos de volta com outro álbum em banda. E não se esqueça, se inscreva, compartilhe, dê o like e ative o sininho. Assim você não perde nada, nenhum conteúdo que a gente publique aqui no canal. Outro detalhe, aqui embaixo tem o link para você ouvir todas as músicas e vale a pena. Esse é aquele álbum que você tem que ter em casa para ouvir sempre. Valeu!